Oi, gente. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Preparados para a parte 2 do capítulo 8? Não existe justiça na história? Bom, na parte um nós falamos, né, sobre as questões raciais e agora a gente vai falar um pouco sobre as questões de gênero, né? A parte que a gente vai começar fala sobre ele e ela. Mas, se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, que a cada capítulo tem nos surpreendido e impactado, infelizmente, não positivamente, mas muito importante para a gente fazer reflexões sobre como a nossa sociedade está organizada hoje e o que a gente pode fazer para mudar aquilo que não nos contenta tanto, né? A gente não tá com as coisas determinadas. Então, no decorrer da história, a gente consegue perceber que houve muitas mudanças, né? E que a história do ser humano ela está em constante transformação. Então, nada do que a gente vive hoje está determinado, né? A gente pode sim fazer algumas mudanças. Então, é importante que a gente entenda da história, do que nos trouxe até aqui, por que essas coisas ainda estão tão enraizadas, né, na nossa sociedade, como as questões de raça e gênero, para que a gente possa começar a entender e aceitar as transformações que já vêm ocorrendo, né? Já vem ocorrendo no decorrer aí do último século, como a gente vai ver nesse trecho do capítulo 8, Não Existe Justiça na História, né? Na parte 2. Então vamos lá, sem mais delongas, continuemos. Eu vou ler já um trechinho para vocês de um texto escrito há 1200 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 3.000 anos atrás. É um pequeno texto que foi encontrado no osso oracular na China. Então, eu vou ler para vocês. Alguns dos textos chineses mais antigos são ossos oraculares que datam de 1200 a.C., utilizados para adivinhar o futuro. Em um deles estava entalhada a pergunta: a gestação da senhora Hao será afortunada? Para a qual foi escrita a resposta: se a criança nascer em um dia Jing, será afortunada. Se nascer em um dia Zheng, terá um futuro promissor. No entanto, a senhora Hao daria à luz em um dia Jiajin. O texto termina com a impertinente observação: 3 semanas e um dia depois, em um dia Jiajin, nasceu a criança. Não foi afortunada, era uma menina. Mais de 3.000 anos depois, quando a China comunista decretou a política do filho único, muitas famílias chinesas continuavam considerando o nascimento de uma menina uma desgraça. Os pais muitas vezes abandonavam ou matavam as meninas recém-nascidas para ter uma chance de ter um menino. Muito triste isso, né, gente? Mas é real. Isso é fato, né? Aconteceu por muitos anos, né? Essa questão, você vê, há 3.000 anos atrás já era uma desgraça ter uma filha menina, e com a política do filho único, que ela foi decretada a lei, né, foi decretada na década de 70, e ela perdurou até o ano de 2016. Isso eu vi quando eu estudei história na escola. Então, muitas menininhas, muitas bebezinhas chinesas, elas eram jogadas na lata do lixo, recém-nascidas, simplesmente por ser meninas. Então, a gente traz essa questão de gênero, né, do homem e da mulher, já há milhares de anos. Então, para a gente superar isso, ainda vai um bom tempo, né? A gente está caminhando a passos largos em algumas questões, sim, mas em outras ainda a gente não avançou muito, porque o que a gente precisa mudar, além das leis, que já existem muitas leis, já existem muitas garantias de direito, é a mentalidade. E a mentalidade está aí, né? Da história. Então a gente arrasta ainda essa mentalidade do Homo sapiens aí da era da Revolução Agrícola. Desculpa, gente. E aí, o que ele traz nesse comecinho também? Que a mulher antigamente, ela era como uma propriedade.
Então, primeiro ela era uma propriedade do pai, depois do marido. E na falta de pai ou marido, ela era uma propriedade do irmão. Então, se uma mulher fosse estuprada, quem recebia a multa que existia na época não era a mulher violentada, era sim ou o seu pai, ou o seu marido, ou o seu irmão, quem fosse o tutor dessa mulher. Então a gente podia ser violada, inclusive pelos maridos, né? Porque hoje em dia existe ainda, já existe algumas leis sobre a questão do estupro conjugal. Ai, desculpa, gente. Então, a mulher, ela sempre foi violada, né? Ela nunca foi respeitada. Nos dias de hoje que a gente está começando a ter aí alguns direitos garantidos. Eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês, em que fala o quanto isso é atual, né? Ó, em 2006, ainda haviam 53 países em que o marido não podia ser processado por estuprar a esposa. Até mesmo na Alemanha, as leis de estupro foram modificadas apenas em 1997, criando-se uma categoria jurídica para estupro conjugal. O que acontece? A gente vê aí, tem várias campanhas que falam, né? Não é não. Então, a mulher, ela tem direito a escolher se ela quer ou não fazer sexo, mesmo que seja com o marido, né? A gente vem, né, de questões de crenças aí muito irrigadas, que se ela é casada, ela tem que fazer sexo a hora que o marido quiser, mas isso não é uma realidade, porque nós somos tão seres humanos quanto os homens. Então, as mulheres são tão seres humanos quanto os homens. Então, a gente tem direito, sim, a dizer não, mesmo que seja numa situação de casamento, numa situação conjugal. Mas isso não nos foi garantido por muitos tempo. Então, até hoje, muitas mulheres elas se sentem culpadas por dizer não. É muito complexo isso. Se você sentar numa roda de mulheres e começar a conversar sobre isso, você vai perceber claramente. Mas vamos continuar. Né? Então, o autor ele sempre traz para a gente as questões biológicas. Então, é lógico que existe, né, diferenças biológicas entre homens e mulheres. E também existe diferenças psicológicas entre homens e mulheres. Mas como ele traz aqui sempre a questão biológica, mas o que ele explica, né, é que as questões biológicas elas não garantem que hajam essas diferenças no mundo, né? Não é porque a mulher ela pode dar à luz, porque ela tem um útero, que ela não pode ser uma juíza de direito. E isso por muitos anos foi proibido. A mulher não podia chegar a ser juíza de direito. Na verdade, a mulher não podia nem ir à escola. Aqui no Brasil, a mulher só pôde frequentar a escola em 1880. Então, pensa, tem menos de 200 anos que a gente tem o direito de frequentar uma escola. Imagina os outros direitos, né? Que eu penso que a educação é o direito mínimo de qualquer ser humano. Vou ler mais um trechinho para vocês. Então, como podemos diferenciar aquilo que é biologicamente determinado daquilo que as pessoas apenas tentam justificar por meio de mitos biológicos? Um bom princípio básico é: a biologia permite, a cultura proíbe. A biologia está disposta a tolerar um leque muito amplo de possibilidades. É a cultura que obriga as pessoas a concretizar algumas coisas e proíbe outras. A biologia permite que as mulheres tenham filhos. Algumas culturas obrigam as mulheres a concretizar essa possibilidade. A biologia permite que os homens pratiquem sexo um com os outros. Algumas culturas os proíbem de concretizar essa possibilidade. Então, até hoje, uma mulher, quando ela opta por não ter filhos, ela fala assim, não tenho vontade de ter filhos. Ela é massacrada, né, gente? Como assim você não quer ser mãe? Ou quando ela até tem um filho, mas ela não se sente feliz por ser mãe. Existe isso, e ela ainda sofre muito preconceito por conta disso. E, na verdade, não. Existem mulheres que não têm vontade de ter filho. A gente devia respeitar isso, né? Aí, continuando. A cultura tende a argumentar que proíbe apenas o que não é natural. Mas, de uma perspectiva biológica, não existe nada que não seja natural. Tudo o que é possível é, por definição, também natural. Um comportamento verdadeiramente não natural, que vá contra as leis da natureza, simplesmente não teria como existir e, portanto, não necessitaria de proibição. Então, o autor aqui ele defende nas questões biológicas que o que não fosse realmente natural não aconteceria,
né? Mas o que acontece? Na verdade, nossos conceitos de natural e não natural são tirados não da biologia, mas da teologia cristã. O sentido teológico de natural é de acordo com as intenções de Deus que criou a natureza. E aí aqui o autor ele vai falar sobre a questão dos órgãos, né? Que Deus criou cada órgão com uma função e aí a gente tem que usar esse órgão para essa função. Mas aí ele dá um exemplo, por exemplo, a boca. A boca, na sua função primordial, ela é feita para a gente se alimentar, né? Para nós nos alimentarmos. Mas hoje em dia, a boca é usada para falar, para beijar e, se você for o Rambo, até para tirar os pinos da granada, como o autor brinca aqui. Então, um órgão, ele não tem apenas uma função, e ele até explica aqui bem detalhadamente, mas esse trecho é um pouquinho longo e eu só vou fazer a observação para vocês sobre os insetos. Então, os insetos, eles desenvolveram asas como se fossem placas solares. E se eles achassem que era só para absorver a luz do sol, eles não voariam até hoje. Então ele faz essa analogia também, ele brinca com isso. Então as asas, elas eram para absorver a luz do sol, mas eles acabaram batendo as asinhas e voando. Então, biologicamente existe diferenças, realmente os órgãos eles têm uma função primeira, mas que no decorrer das nossas transformações e da nossa evolução, a gente pode dar outras funções aos nossos órgãos. Aí a gente vai para a questão de sexo e gênero. Então, o autor ele fala, definir sexo é simples, né? Existe lá o XY, que é o sexo masculino, e o XX, que é o sexo feminino, né? Mas homem e mulher, quem define isso é a sociedade. Então, eu vou ler aqui mais 2 trechinhos para vocês sobre essa questão, e aí a gente continua essa conversa aí, porque na verdade eu descobri recentemente que biologicamente também não é tão simples assim definir o gênero ou o sexo entre masculino e feminino. E eu vou deixar um vídeo aqui para vocês na descrição do canal, um vídeo do Átila Yamarino, que ele fala sobre as mulheres nas Olimpíadas. E aí ele traz nesse vídeo que existe o intersexo, eu já tinha ouvido falar nessa palavra, mas eu não sabia o que era, que existem mulheres que nascem com o cromossomo Y, mas desenvolve o órgão feminino, mas por dentro é masculino. Tem umas questões assim, mas aí vocês assistam o vídeo que ele explica bem direitinho, tá bom? Vou ler mais 2 trechinhos aqui para vocês sobre sexo e gênero. Faz pouco sentido, então, afirmar que a função natural da mulher é dar à luz, ou que a homossexualidade não é natural. A maior parte das leis, normas, direitos e obrigações que definem masculinidade e feminilidade refletem mais a imaginação humana do que a realidade biológica. Então, como o autor sempre defende a questão biológica, então, biologicamente, a gente não pode dizer que a mulher só foi feita para dar à luz, né? Ou que a homossexualidade não é natural. Então, é mais uma questão cultural que a gente enfrenta aqui. Aí, continuando. Para tornar as coisas menos confusas, os estudiosos costumam distinguir entre sexo, o que é uma categoria biológica, e gênero, uma categoria cultural. O sexo se divide em masculino e feminino, e as características dessa divisão são objetivas e permaneceram constantes ao longo da história. Mas vocês vão ver lá no vídeo que tem uma questão aí biológica também. O gênero se divide em homem e mulher. E algumas culturas reconhecem também outras categorias. A gente sabe que tem as questões de gêneros e tem a questão lá da sigla, né, LGBTQIA+, mas eu acho que tem mais letras que eu não lembro ainda de cor, gente, mas tem essa questão de outras categorias de gênero. As chamadas características masculinas e femininas são intersubjetivas e passam por constantes mudanças. Então, lembra que é intersubjetivo? É aquilo que é do indivíduo, mas ela é inter porque ela está no nosso inconsciente coletivo. Então, todas as pessoas têm uma ideia do que é ser homem e uma ideia do que é ser mulher.
E isso nos obriga a determinados comportamentos. Então, se eu sou mulher, eu tenho que sentar com a perninha fechada, eu tenho que falar mansinho. Então, tem alguns comportamentos que são esperados. Ah, se eu sou homem, eu tenho que ter uma postura, né, forte, viril, eu tenho que ser combativo. Então, tem todas essas questões da cultura no gênero feminino e masculino. E aí eu vou mostrar para vocês o que era um símbolo de virilidade no século XVIII e como isso transformou. Ó, vocês conseguem ver? Esse aqui é o rei Luís XIV. Então, ó, lá na França do século XVIII, isso era um símbolo de masculinidade. Então, a pessoa ela usava peruca, salto alto e meias finas. E isso era um símbolo de masculinidade. No século XX, este aqui ele traz no livro como um símbolo de masculinidade. O nosso ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Então, olha como isso se transformou em 2 séculos. Né? Então, a história e a evolução humana, ela é extremamente dinâmica. Então, não tem nada garantido aí. Então, por que a gente fica preso a certas questões, né? Elas estão mudando o tempo todo. E aí ele vai falar que essas questões de gênero, que já existiam há milhares de anos, existiam em todos os continentes. Mesmo antes de 1492, né, que foi a descoberta da América, as comunidades americanas já eram patriarcais, as comunidades asiáticas e africanas também. Então o autor ele fala, será que a gente traz isso no gene, biologicamente de alguma forma, essa questão de gênero, para os homens terem uma supremacia sobre as mulheres? Ele faz essa pergunta. E aí ele fala que há várias teorias, mas nenhuma é comprovada. Então, a primeira teoria que ele traz aqui é a força, né, o poder dos músculos. Então, sim, é fato. Os homens são mais fortes do que as mulheres e por isso eles teriam a força de trabalho, né? E aí, tendo a força de trabalho, né, de plantar, de arar, de colher, eles dominariam a produção. E dominando a produção, eles dominam as mulheres. Aí ele traz aqui a questão do problema nessa teoria. Há 2 problemas com a ênfase no poder dos músculos. Primeiro, a declaração de que homens são mais fortes que mulheres é verdadeira apenas na média, e apenas se considerando certos tipos de força. As mulheres geralmente são mais resistentes à fome, doenças e fadiga do que os homens. Então aqui ele já cai por terra a primeira teoria, né, da questão da força por músculos, porque a mulher ela acaba sendo menos forte na questão do músculo, mas ela é mais resistente em outras situações. Aí ele traz a segunda teoria, que é a questão das guerras. Então os homens eles iam para as guerras e eles que ganhavam os territórios. O homem, em última instância, é aquele que vai para a agressão física, para a violência física. Então ele combate. Então eles combatendo e vencendo as guerras, eles seriam politicamente mais poderosos e conquistariam mais territórios. Mas que também cai por terra, e eu vou ler outro trechinho aqui para vocês, porque só a questão da violência física, ela não garante que a sociedade se organize. Não se pode argumentar racionalmente que fraqueza física ou baixos níveis de testosterona impediam as mulheres de se tornarem mandarinas, generais e políticas. Para gerenciar uma guerra, certamente é preciso vigor, mas não tanto força física ou agressividade. E aí ele traz o exemplo do imperador Augusto, que ele conquistou o Império Romano, né? Ele foi um dos imperadores romanos, e ele não era militarmente tão capaz, mas ele tinha uma virtude. Aí eu vou ler porque isso é uma parte boa, é uma coisa que eu acredito bem, então eu vou ler esse trechinho para vocês, para ver que nem tudo é tão ruim assim. Augusto, militarmente incompetente, foi bem sucedido na consolidação de um regime imperial estável, conquistando algo que desconcertou Júlio César e Alexandre Magno, que eram generais muito melhores. Tanto seus contemporâneos quanto os historiadores modernos costumam atribuir essa façanha à sua virtude de clemência, que é moderação e clemência. Então, ele tinha um equilíbrio para
manter o império, né? Não é só, a gente não ganha as coisas, gente, só na força física. A gente conquista as coisas também pela moderação e pela clemência, pelo diálogo, né? Então eu achei interessante ele trazer essa qualidade, essa virtude, porque sim, a clemência ela é uma virtude, uma qualidade, e a gente tem aqui comprovado, né, que um imperador romano conquistou mais coisas do que Júlio César e Alexandre Magno por essa virtude. E aí ele traz a terceira teoria, que é a questão dos genes. Então, já que os genes patriarcais podem ter passado de pais para filhos, aí ter vindo na nossa genética, por quê? Os homens que dominavam as mulheres, então eles eram os mais fortes, os mais viris, aqueles que combatiam na guerra, então esses genes se perpetuaram. Assim como nas mulheres, o gene submisso, cuidador também foi perpetuado, porque aquelas que poderiam se destacar de alguma forma, elas eram mortas, né? Elas eram impedidas. Haja vista lá, né? A Inquisição, né, que queimavam as bruxas na fogueira, e na verdade, se a gente estudar um pouquinho de história, as mulheres que eram consideradas bruxas, em geral, eram aquelas mulheres que queriam seguir a sua vida independentemente. Então, tem toda uma questão aí por trás de várias coisas, né, gente, que só quando a gente vai estudando e vai se aprofundando, a gente vai compreendendo porque tantas coisas aconteceram. Eu também até recentemente desconheci esse fato de que as consideradas bruxas que foram queimadas lá na fogueira eram as mulheres que eram independentes, que elas não precisavam de um marido ou de alguém que as sustentasse. Essa é uma das questões, tá, gente? Lógico, tem várias outras coisas, mas esse é um dos fatos. Então, hoje, gente, se fosse nos dias de hoje, eu seria uma bruxa. Só falo isso aqui para vocês, porque há quase 20 anos que eu vivo sozinha, né? Então, eu pago as minhas contas, eu cuido da minha casa. Eu criei o meu filho, não digo que criei sozinha, porque o pai dele sempre participou muito bem da educação dele, mas eu mantenho a minha casa, né? A pessoa seria uma bruxa, seria queimada, né? Então, graças a Deus, essas coisas também mudaram. E aí eu leio para vocês agora o último trecho, que ele fala justamente disso, né? Das mudanças que ocorreram aí nesse último século. Então, nenhuma dessas teorias são comprovadas. Então, ele traz as teorias, né, o poder dos músculos, a questão das guerras e a questão dos genes, mas nenhuma delas se garante como verdade, né? Então, ele fala, não sabemos o que é verdade, mas o que sabemos, no entanto, é que durante o último século, os papéis sociais de gênero passaram por uma revolução enorme. Hoje, cada vez mais sociedades não só concedem a homens e mulheres status jurídicos, direitos políticos e oportunidades econômicas iguais, como também repensam por completo suas concepções mais elementares de gênero e sexualidade. Embora as diferenças entre os gêneros ainda sejam significativas, as coisas vêm avançando rapidamente. Então, ele traz essa perspectiva que até 1900 e pouco não era possível se imaginar que as mulheres pudessem ter esses direitos garantidos, né? A mulher só vai ter direito ao voto aqui no Brasil em 1932, se eu não me engano, mas na década de 30. Então, até então, a gente frequentou a escola em 1880, a gente vai adquirir direito ao voto em 1930. Então, olha o percurso de luta que a gente ainda tem para defender os nossos direitos, né? E eu não falei, eu lembrei de quando a gente fala lá na questão de homens e mulheres e as suas diferenças, tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal do livro A Coragem de Ser Imperfeito, que ele fala um pouco sobre essas questões das imposições culturais, quando eu falei que a mulher tem determinado comportamento, o homem é exigido outro comportamento. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição também para vocês, desse capítulo desse livro que eu li anteriormente. E também vou deixar um outro vídeo falando sobre a Lei Maria da Penha, porque hoje, por coincidência, a não ser que vocês não acreditem em coincidências, eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de agosto de 2021,
comemora-se 15 anos da Lei Maria da Penha, que é considerada uma lei extremamente avançada dos direitos da mulher, porque é uma lei que a protege, né, contra a violência doméstica. E a Maria da Penha, ela foi uma mulher que sofreu muita violência, o marido dela tentou matá-la 2 vezes, deixou ela paraplégica, e aí desde então ela lutou pelos direitos da mulher e conseguiu consolidar nessa Lei Maria da Penha, que é conhecida como Lei Maria da Penha. Então, essa lei, além de trazer o código, né, que os homens podem ser condenados se eles cometerem a violência doméstica, ela também traz que as mulheres elas vão ser assistidas, né, nesse percurso, porque muitas mulheres elas passam anos sofrendo violência por medo de deixar o marido e não ter condições de criar os filhos ou por sofrer algum tipo de discriminação. Então tem toda essa questão, tá? Eu vou deixar vocês aí com esses pensamentos. Um beijo e até a semana que vem.